Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Power Mind. E aqui hoje, do meu lado, na TVU para mais um episódio, professor Rafael Guerreiro. Tamo junto. Como é que você tá? Tudo bem. Como é que passou de semana? Ótima semana. Começando mais um semestre. Começando mais um quadrimestre. Ah, é verdade. De tão rápido que tem sido os nossos semestres. Mais um quadrimestre. Professor, hoje nós temos aqui dois feras na nossa frente. Conta aí, quem que nós temos hoje para podermos fazer essa entrevista? Para nós é muito especial esse podcast. Não é por acaso que nós tivemos a satisfação de convidar e a honra de receber vocês dois aqui. Ana Paula e o Lucas da Landix. Por que eles são tão especiais? Por N motivos. Os dois são prata da casa. São egressos nossos aqui. Olha da aí, UFO. hein? O Lucas foi meu aluno, a gente estava conversando ali. Além disso, nós temos um evento aqui na UFO, na Faculdade de Gestão e Negócios, na FAGEM, que é o EGEM, Encontro de Gestão e Negócios, é o principal evento da área de negócios na Faculdade de Gestão e Negócios. A Ana Paula já esteve algumas vezes conosco e o Lucas já participou. E esse ano o EGEM está completando 10 anos. Então, de qualquer forma, nós já os convidaríamos para estar aqui. E a Landix é uma referência. Quem não conhece vai poder conhecer um pouco melhor. Aqui, não só em Uberlândia, mas no que eles fazem no Brasil. E para nós isso é uma alegria muito grande. Então essa série em parceria com o Uber Hub não deveria começar com executivos que tivessem alguma relação conosco. Então quero dar as boas-vindas a vocês e agradecer muito por estarem aqui conosco. E aproveitar, Paulo, já deixar uma deixa aqui, né? Que é o seguinte... É muito interessante a trajetória deles lá na Landix, porque a Landix surgiu como uma empresa familiar. E os dois são irmãos, né? E continuam na empresa. E eu queria aproveitar e pedir para vocês contarem um pouquinho como é que isso vem, porque eu sei a história. Que veio lá de trás, são precursores nessa questão de internet aqui. Então, contar um pouquinho como é que foi essa trajetória da Landix para chegar onde está hoje. E até mesmo pensando eles como os alunos da UFO, né? Sim. Então, como tudo começou. Porque às vezes a gente está de fora assistindo, ouvindo, e a gente pensa... Nossa, como é que foi que esse pessoal chegou lá? Será que um dia eu consigo isso na minha vida? Né? E para nós que já estamos há mais tempo nesse meio de educação, eu estou há praticamente 24 anos em sala de aula no ensino superior, quando eu estava conversando aqui com o Lucas na chegada, que ele falou que foi meu aluno há pelo menos uns 6, 7 anos, né? Não parece tanto tempo, porque para nós não é tanto tempo. Então, é para as pessoas perceberem que é possível trilhar um caminho de empreendedorismo, de inovação, que é o que nós precisamos muito, né? Mas o convidado aqui são vocês. Então, senão eu vou ficar falando aqui bastante. Mas é isso, só para explicar a importância de trazer os dois aqui para mostrar que é possível realizar. Vamos começar pela Ana, então. Ana, como é que tudo começou, puxando lá da UFO até hoje? Obviamente, os passos aí, os interesses iniciais, né, para poder estar onde você está hoje. Legal. Primeiro, muito obrigada, né, por estar aqui, é uma honra. Eu estava até falando antes da gente começar, a gente tem que desenvolver mais no Brasil essa cultura do egresso e devolver para a universidade pública, né? Então eu acho que a forma que eu posso fazer, que eu sou muito grato de ter passado, é vir participar do EGEM, participar de iniciativas como essa, né, de poder apoiar a universidade, ao crescimento dela e principalmente na aproximação da universidade à vida real, que às vezes elas vivem em órbitas diferentes. Eu acho que esse tipo de ação é extremamente importante para aterrissar. Então parabéns aí pela iniciativa e fico muito honrado de estar aqui. Acredito que isso para o meu irmão também serve, né?
Considerando a sua pergunta, vai ser o desafio fazer ela caber em poucas palavras. Não precisa, fica à vontade. Foi muita terapia pra mim até entender o que aconteceu na minha vida. Até hoje eu não entendi, mas tudo bem. Eu tenho que voltar. Pra contar minha formação, eu vou voltar na história do meu pai, né? Ela acaba sendo uma história já famosa, mas eu acho que é legal trazer, que sempre tem alguém que não conhece. Meu pai, ele começou a fazer engenharia elétrica aqui na UF e largou, porque eu nasci, teve que trabalhar. E sempre foi autodidata, correu atrás de aprender as coisas. E foi muito visionário. Em 92 ele já trabalhava com BBS, que era o precursor da internet. Em 94 ele trouxe o primeiro provedor de internet para Uberlândia, que foi a Triang Internet. No ano que teve a abertura do mercado, né, que teve a regulamentação, o marco legal. E ensinou muita gente aqui a usar a internet, né? Ele vinha para a universidade para entender que a UFO já tinha, mas ainda não existia a internet aberta para o público. E ele aprendeu muito, inclusive, aqui também, para poder se desenvolver com professores que estão aqui até hoje, né? Então, é muito legal ver que essa jornada, né, começa com meu pai e foi passando para a gente também, né? A Landix foi fundada no ano de 2000, como uma spin-off da Triang, focada em desenvolvimento de software para mobilidade corporativa. O que isso quer dizer? Naquela época, todo mundo tinha um tijorola, né, de cobrinha, um Ericsson, né, e as empresas tinham aqueles equipamentos robustos que rodavam em DOS, né, pesados, que tinham leitor de código de barra e tal. Eram cadeias produtivas diferentes. E ele, de uma forma muito visionária, viu que isso em algum momento ia se interligar, né, ia ser só um equipamento só. Só para vocês terem noção, isso foi em 99, 2000. O iPhone foi lançado em 2008, tá? Quase 10 anos antes. E aí ele abriu a empresa e seguiu o caminho da empresa. Em paralelo a isso, eu tinha 10 anos nessa época. Tava brincando, né? Sendo criança. E meu pai nunca me orientou a trabalhar na empresa. Ele nunca forçou a barra. Ele nunca falou, preciso que você trabalhe lá. Pelo contrário, ele falava, você vai estudar o que você quiser, de preferência passa numa universidade pública, mas você pode mudar, você pode morar em outra cidade, você pode fazer o que você quiser. E eu falava, não, pai, me ajuda a escolher, eu não tenho ideia do que eu vou fazer. Ele, o problema é seu, esse eu não vou ajudar. E ele nunca me direcionou para fazer nada. E na época tinha o Paes ainda, né? Eu acho que foi uma perda muito grande não ter mais. Para quem não sabe, o Paes é o programa de acesso à universidade por serial, né? Você fazia um vestibular dividido em 3 anos. Era no final do primeiro, do segundo e do terceiro. E eu fiz o Paes, no primeiro ano eu fui muito ruim, no segundo ano eu fui mais ou menos. Só que eu não tinha muita nota para passar em nada. E em paralelo eu tinha que fazer vestibular. Aí eu lembro de chegar no meu professor de cursinho e falava, eu não tenho ideia do que eu vou prestar. Aí ele falou assim, mas o que você gosta? Eu falei, gosto de tudo. Mas não amo nada e não odeio nada. Entendeu? Do tipo, nada me brilha os olhos, mas nada eu também quero, né? Eu odiava muito mais, às vezes, a relação com o professor. Não era a matéria em si, né? Eu sabia separar isso. E aí falou assim, ferrou, né? Porque é muito difícil você escolher com 17 anos o que você vai fazer. Aí, pra vocês terem noção do nível de não saber o que eu ia fazer, eu prestei IME para engenharia civil. Eu prestei física, como é que é? Física médica, na Unesp, biomedicina em Uberaba, administração NNB e administração na UF. Faltou veterinária só. Então, assim, entendeu? Foi um negócio muito misto, sabe? Eu teria dado certo em todas elas, mas assim, porque assim, são assuntos que até hoje me interessam. Mas assim, porque eu não tinha nenhum amor, vou fazer isso, né? E por que eu decidi fazer administração? Prestar administração no meio dessa bagunça, né? Que administração era um curso que a gente até brincava, dava para gerenciar um pet shop ou ser executivo de uma empresa. Verdade. Ou trabalhar na empresa da sua família, né? Então, era como se eu tivesse... eu estaria investindo meu tempo numa formação que, se eu mudar de ideia, ou se eu quiser fazer outra coisa, eu não perco esse tempo. Depois, se eu quiser fazer uma engenharia, se eu quisesse fazer biomedicina, tudo que eu aprendi em administração, eu poderia usar para essa próxima carreira. E isso foi em 2000 e... Eu passei em 2006 para 2007. Legal. É aquela história, né, Ana? Qualquer coisa, eu vou falar coisa mesmo, que as pessoas pensarem, por trás tem a administração. Sim, exatamente. Então, o que eu pensei foi isso. É como se eu estivesse ganhando uma sobrevida, né, aumentando o tempo para tomar a decisão de qual carreira que eu ia tomar, né? E eu acabei passando, né, para administração por esse programa serial, né? Fiz as contas lá de tudo que eu tinha que estudar para passar. E o professor, ele falou, você tem que estudar para o vestibular, porque você não tem nota para o país. Aí eu falei, o que eu preciso estudar para passar pelo país? Ele falou, você tem que tirar nota de medicina no terceiro. Eu falei, vou tirar nota de medicina. Eu estudei 3 meses que nem uma louca, não tinha vida. Era terceiro de manhã, cursinho noturno de medicina à noite, estudava sentada a bunda na cadeira à tarde. Passei com nota muito boa. E aí eu entrei já emendado do terceiro para administração noturno.
E no primeiro período, eu fazia línguas, além do noturno, né? Eu fazia inglês, espanhol e francês. E a minha ideia era fazer intercâmbio pelo Ciência Sem Fronteira, que na época tinha muito ainda. Não sei como é que é hoje, né? Mas tinha muito. Não. Aí eu falei, não, vou fazer Acho que intercâmbio. acabou em 2014, né? Esse programa, a gente ainda tem uma internacionalização aqui na universidade. Nosso diretor, professor Valdenor, está à frente disso. Mas esse modelo do Ciências Sem Fronteiras, ele não existe mais. Era um programa muito legal. Sim. Porque ele facilitava essa internacionalização e fazia para cursos que não tem pesquisa aplicada. Porque é muito fácil ir para fazer numa engenharia, para fazer um programa específico de uma pesquisa. E administração, que é mais genérico, entendeu? Então era difícil você fazer esse tipo de intercâmbio na época. E o Ciências Sem Fronteira possibilitou isso. E eu tinha a cabeça que eu ia para a França estudar administração lá. E aí, nesse meio tempo, eu precisava arrumar dinheiro para pagar meu intercâmbio. E eu falei, eu preciso procurar estágio. E aí eu comecei a pensar, o que eu vou trabalhar? E aí eu pensei, mandei currículo para cá, currículo para lá. Currículo de quem nunca trabalhou só tem oi, né? Não tem nada. E eu falava, gente, como é que eu vou começar, sendo que eu não tenho vontade de fazer nada assim, que eu quero trabalhar nesse setor ou naquela empresa. Eu não tinha isso. Eu estou falando do primeiro para o segundo período. E aí eu cheguei pro meu pai, como é que é a empresa? Como é que faz para trabalhar lá? Aí ele falou assim, tem um monte de vaga de estágio aberta, nenhuma é para administração, todas são para os meninos da Facom. Facom é a faculdade de computação nossa. Na aqui. época não tinha sistema de informação, não tinha gestão de informação, é bem direcionado para a ciência da computação, e não só para a UF, né, para as particulares também, e é um estágio para a área técnica. Aí eu falei assim, mas eu posso entrar? Ele falou assim, pode, manda seu currículo, você não vai entrar porque você é minha filha, você tem que fazer o processo de estágio, processo seletivo. Aí eu falei, mas será que eu dou conta de passar? Aí ele falou, acho que não, porque você não aprendeu nada do que vai ter lá. Aí olha pra você ver, hein? Não, meu pai não facilitou nesse sentido. Aí eu falei, mas como é que é a prova? Ele falou assim, conversa com o RH que eles te explicam. Aí eu falei, então tá bom, não eu já tenho. Essa é a frase clássica da minha vida, não eu já tenho. Aí eu mandei o currículo, participei do processo, e a prova de seleção era uma prova genérica, que aí tinha regra de 3, como conversar em público, como tratar bem um cliente, e parará, e a prova técnica. Aí eu fechei a prova geral e zerei a prova técnica. E essa nota era suficiente para me passar em 7º. Nossa. Entendeu? E aí eu fui entrei pro estágio na área técnica. E fui e assim, era técnica mesmo, mexia com banco de dados, atendimento ao cliente. Do suporte. Do suporte. Eu não tinha ideia como é que mexia no banco de dados, assim, era grego, porque naquela época em Menta a gente tava falando, né? Só tinha Excel na faculdade inteira. E a empresa naquela época era mais ou menos como, assim, em termos de porte, número de clientes? Uns 30 funcionários, 50 clientes. Atendendo muito cliente fora daqui já. No Brasil inteiro. Sim. E assim, já tinha clientes de grande porte, consolidado, multinacional, já era consolidado. E aí, nesse processo do estágio, por 2 meses eu fazia o estágio, fazia a faculdade, e nos intervalos eu estava estudando online o que é um banco de dados. As primeiras as matérias básicas, assim, eu tive que fazer na raça do que a galera aprende na computação, né? Para conseguir entender. E aí o plot twist foi que eu engravidei, do segundo para o terceiro período da faculdade. Né? E aí foi quando eu precisei exercer meu privilégio, que aí eu me transferi para a área comercial, que existiria um pouco mais de flexibilidade lá, né? E mais associada à minha carreira. Eu não tinha mais tempo de ficar estudando e correndo atrás, né? Extra, igual eu estava fazendo. E aí no comercial eu descobri que eu era remunerada para conversar. E aí eu me encontrei, né? E aí fui crescendo e aí a história chega até onde eu estou aqui hoje, né? Como CEO da empresa. E a empresa hoje a gente tem clientes em 4 países, estamos em todo o território brasileiro praticamente. Somos uma SA, fizemos um M&A em 2020, fomos adquiridos pelo grupo MC1. Eles compraram o controle, me reconduziram como CEO. Aí hoje a gente já tem conselho de administração, governança corporativa, né, uma estrutura bem mais parruda. Né, e estamos aí. Chegou no M&A forte e firme e pronto? Nossa, foi tanto Rivotril. Mas foi muito interessante essa fala dela aqui. É muito importante que você falou, porque uma parcela extremamente significativa da nossa audiência são pessoas que estão vivendo o que você comentou agora há pouco. Dessa dúvida profissional, dessa questão de ingressar no mercado de trabalho e ter um currículo que, como você mesmo disse, tem só um oi ali, né? Então, as pessoas verem que isso é o que todo mundo passa. Sim. Isso é o rito normal. E que a gente, como foi dito, o não nós já temos, a gente tem que buscar o sim.
Não, e eu ainda acrescento uma provocação, né? A gente está, em paralelo a toda a minha carreira profissional, eu faço muito estudo de futuro, né? Eu tive envolvimento com a Singularity University, comecei a trazer um pouco dessa ótica de qual que é o impacto dessas tecnologias na estrutura social daqui para frente, né? E uma das grandes tendências, e tem vários estudos que corroboram isso, não vou saber citar eles de cabeça, é que a questão da expectativa de vida, para quem tem acesso à alimentação, água e saúde preventiva, vai passar de 120 anos para a nossa geração. Pô, Sim. isso. Isso vai ampliar a desigualdade social, porque quem não tem acesso a isso vai continuar vivendo a 70, 80 anos, tá? Mas quem teve, né, sabe comer bem, sabe pirâmide alimentar, conhece básico de higiene, vacinas em dia, prevenção de doenças, usar camisinha, planejamento familiar, essas coisas, né, que a gente acha que é básico, mas não é distribuído na sociedade de forma igualitária, isso vai fazer com que a expectativa de vida seja muito prolongada. E você acha que uma faculdade, se a escola com 17 anos é o que você vai fazer por 120 anos? Não vai. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que aceitar que vão ser 2, 3, 4 transições de carreira que a pessoa vai fazer ao longo da vida. E tá tudo bem, porque né? ela não vai aposentar com 70 anos e ficar à toa até os 120. Entendeu? Tipo, mesmo não vai. lugar, No mesmo lugar. E é entendeu? interessante Ela não vai deixar claro. Além disso, não tem previdência que aguenta, né? Exatamente. A questão é ter na cabeça que essa dúvida dos 17, ela vai acontecer aos 40, ela vai acontecer aos 70, Antes. né? Ela vai ter vários momentos na vida que isso vai acontecer e abrace essa ambiguidade que A a crise gente existencial vive. dos 18 vai virar a crise existencial da vida. Da né? vida. Da vida. É uma constante adaptação ao meio. Vocês estão falando sobre crise existencial e sobre transição de carreira. E, de fato, a gente hoje vai ter várias carreiras ao longo da vida, principalmente quem está começando agora, que está aí no máximo aos 30 anos, 40 Eu acho que isso anos. vale para qualquer né? idade. Mas principalmente quem está aí nessa faixa etária. Que é o meu caso, por exemplo. E me lembrou muito uma fala do professor Lacombe, lá da PUC, do Rio de Janeiro, que ele fala que transição de carreira não é como trocar de roupa, é como trocar de pele. Então a gente vê quão delicado, sofrido mas que depois renova. Né? E é isso que é importante a gente ter em mente e buscar uma atualização. Mas antes de falar sobre essa questão de contar a parte dele. atualização, Então, é isso que eu vou falar. Eu queria perguntar como é que foi dele é a outra. sua história e a sua chegada na Landix. Que a minha história é bem diferente. É diferente? Porque é Então bem você já sabia diferente. disso, provavelmente. Pô, o que além que de você ter já o queria? pai enchendo o saco, Não. tem a irmã. Não. Que o começo é um pouco parecido, Aham. porque assim, meu pai também nunca forçou nada, minha mãe também não, então assim, Nunca forçou nada em sentido. em querer Escolher que a a faculdade. gente escolha uma faculdade específica Aham. ou que entre na empresa, a gente Orientação nunca teve essa profissional, orientação etc. de fazer uma faculdade X A ou gente teve que... orientação do progresso, de ser Isso, ambicioso, de sempre, estudar, sempre, isso sempre. sempre. Sempre, Mas assim, sempre. medicina não é melhor que legal. direito, entendeu? Aham. Administração Sim. não é obrigatório por causa da empresa. E entendeu? nunca, Escolha o que vocês quiserem. e nunca de ser sucessor da empresa também. Ah, Então legal. nunca teve essa tipo assim, obrigação. A gente nunca sentiu isso. É sempre assim, faça uma faculdade. É o básico que você tem que fazer. Inclusive eu Então- passei e ele falou, você não fez mais que sua obrigação. Pra mim também. E eu também vou falar isso pros meus filhos. Então entrei na faculdade, aqui na UF também, administração. Acho que a escolha foi muito parecida. Eu fiz também várias vezes. Eu fiz engenharia civil, tentei fazer engenharia Você civil. começou? Não fiz. Não fui aprovado. Tentei prestar na UFSC, em Santa Catarina. Fiz a Unesp, se eu não me engano. Algumas outras eu tentei. Eu tava naquele boom de Isso engenharia foi em civil. 2000 e... Putz, 10 anos atrás, 12 anos atrás, fazia alguma coisa a conta assim. nem da uns 10 anos atrás. Eu imagino que eu tava entrando na Por faculdade. volta de 2013, 13, 2014. alguma coisa. Foi o boom da engenharia civil, então eu tava meio que naquilo de querer fazer engenharia civil. Acho que ainda bem que eu não fiz. Eu acho que eu não teria... Acho que não por algum motivo assim econômico, que eu acho que o boom não é legal ir no boom assim de qualquer coisa. Depende, né? Mas naquele momento, hoje eu acho que não seria uma boa escolha pra mim, sabe? Acho que eu não enquadraria legal na engenharia civil. Acho que eu escolhi bem na administração. Enfim, fiz a UFO. Não tive o ponto do filho, né? Que eu acho que mudou um pouquinho a trajetória da Ana. Mas aí entrei na empresa mais para a área financeira. Não fui para a área do suporte, entrei no estágio na área financeira. Gostava da parte financeira da UFO,
Só que na hora que acho que eu tive os mesmos dilemas da Ana, e acho que é um pouco da realidade de todo mundo, assim, que você chega na empresa e vê o que está aprendendo, assim, você fica naquele dilema. Nossa, é o que a gente estava discutindo aqui antes. Nossa Senhora, tem um conflito do que a gente está aprendendo com o que a gente está vendo na empresa. E aí a gente fica tentando conversar com o professor e etc, e fica naquele dilema. Mas é um dilema, acho que muito bom, sabe? Que os dois aprendem e é uma discussão muito boa. Mas enfim, formei. Demorei um pouquinho para formar, né? Então acho que a pandemia atrapalhou um pouco. Eu também demorei um pouco, também por causa da empresa, dei um pouquinho de prioridade para a empresa. E fui galgando ali na área financeira. Então hoje eu estou 10 anos na empresa, vou fazer 10 anos esse ano. Você está Vai fazer 16. 15, 16 anos. Vai fazer 3, 15, vai fazer 16. Vai fazer 16 anos. E hoje estou como gerente financeiro lá. Então, praticamente com função de diretor. E é isso. A gente participou de todo esse processo de M&A, então tem muita coisa para contar nesses 10 anos. E Começou a ficar careca já, por causa do M&A? Só se for. Deve ter sido, então, hein? Tem um negócio importante para a gente fechar o raciocínio aqui, que pelo que vocês falaram, tirando esse início da trajetória da Ana, que foi uma necessidade, demandou uma necessidade de formação mais técnica, mas o que vocês fazem hoje e a trajetória da empresa que mescla com a trajetória de vida da família de vocês, ela se resume em empreendedorismo, marketing e vendas. Essas 3 grandes áreas, né? E eu costumo dizer que o nosso curso aqui de gestão da informação, porque essa série do Uber Hub, ela surgiu em função da proximidade do curso de gestão da informação com o Uber Hub, né? Então vocês estão à frente tocando uma empresa na área de tecnologia e de gestão de negócios também. Então é gestão de negócios e tecnologia, ou seja, vem totalmente ao encontro do que nós propomos no curso de gestão da informação. E você falou de engenharia, seu pai foi engenheiro, isso a gente nota, muito engenheiro à frente de negócios, tocando negócio, empreendendo, etc. Por quê? Porque, fruto de estudos, eu já concluí que o engenheiro ele acaba desenvolvendo uma série de habilidades em função dos cálculos, do raciocínio lógico, etc., que muitas vezes a administração não tem isso com a profundidade necessária e que nós temos aqui no curso de gestão da informação, né? E é o único curso do Brasil que combina gestão de negócios com tecnologia da informação, é esse aqui da UFO. Então, é um curso que prepara pessoas, sim, para além da tecnologia, mas para transformar essas ideias de negócio em realidade, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista comportamental, né? Então foi muito bom vocês trazerem essas 2 histórias aí que se cruzam, porque elas vêm ao encontro dessa formação que a gente está buscando trazer para a sociedade. Que é muito importante o comportamental, né? Você já se imaginou sendo responsável por dispositivos capazes de solucionar problemas ou realizar atividades de maneira independente, como os carros autônomos ou os robôs que atuam nas indústrias? Ou por desenvolver plataformas, mecanismos, aplicativos relacionados à segurança de dados, inteligência artificial e tecnologia da informação, conhecida popularmente como TI. Então, conheça o curso de Gestão da Informação da UFO. Se você é uma pessoa curiosa e se identifica com os meios digitais, com a tecnologia e quer atuar no mundo corporativo ou até mesmo empreender no seu próprio negócio, o curso de Gestão da Informação da Universidade Federal de Uberlândia é ideal para você. Por se tratar de uma área promissora, com alta demanda qualificada e, consequentemente, remuneração acima da média comparada com as outras profissões. O curso de bacharelado dura 4 anos e oferece 60 vagas a cada semestre. Nessa graduação, você aprende a elaborar e executar processos relacionados à automação de máquinas no geral, seja nas fábricas ou em qualquer outro setor da economia, bem como ser responsável pela gestão eficiente de ambientes computacionais e garantir a segurança da informação das empresas no meio digital. No curso você aprende ainda a elaborar estratégias e soluções que sejam eficazes e viáveis, que possam contribuir com a mobilidade das pessoas e melhorar a gestão das cidades inteligentes.
Além de ser responsável por fazer todas as migrações de informações, documentos, arquivos, recursos e aplicações de uma empresa para um ambiente digital seguro e compartilhado em rede, mais conhecida como nuvem. Na gestão da informação, você também pode liderar o projeto do desenvolvimento de um design de um site, sempre mantendo o foco na experiência de navegação do usuário para que o tempo de permanência numa página seja cada vez maior. Se formando em gestão da informação na UFO, você desenvolverá um senso crítico e analítico. Sabemos que a escolha da primeira profissão é um dos grandes desafios e o curso de gestão da informação da UFO configura-se como uma excelente opção de carreira. Eu digo primeira profissão porque as pessoas que estão entrando agora nesta fase certamente terão uma ou várias profissões ao longo de sua vida profissional. Neste contexto, é muito importante que você encontre algo que lhe dê prazer e satisfação, para que tenha qualidade de vida e os resultados financeiros venham como consequência natural. Na era digital, sobretudo agora, no pós-pandemia, quando a tecnologia tornou-se presente em nossas vidas em todos os campos, o curso de gestão da informação da UFO se revela como uma das mais atraentes alternativas no mercado. No curso de Gestão da Informação, você vai aprender a fazer a investigação de dados, dispositivos e sistemas operacionais, com o objetivo de mapear possíveis evidências relacionadas a crimes cibernéticos, o que facilita a identificação de autores ou dos responsáveis. E até mesmo atuar como um hacker ético, ou seja, profissional que tem a complexa missão de usar os seus conhecimentos com o objetivo de proteger a segurança das informações, otimizando a tecnologia de uma empresa, evitando violações de sigilos. Diversas reportagens apontaram as 15 profissões mais promissoras do futuro, sendo que 13 delas estão relacionadas com a gestão da informação, o que confirma o amplo leque de oportunidades de atuação. Em outras palavras, isso significa que, dentre as diversas opções, certamente você encontrará aquela com maior afinidade. Como profissional da gestão da informação, você poderá trabalhar com a coleta, organização, análise e gestão de um volume de dados enorme para transformar em informações para a tomada de decisão. O curso de gestão da informação da UFO me preparou para o mercado de trabalho, formando um profissional multidisciplinar. Então hoje, pela gestão da informação, a gente consegue ver várias áreas, né? Dentre elas a parte de análise de dados, a parte comercial, a parte de computação. Isso, sem sombra de dúvidas, me ajudou a ter meu primeiro estágio, consequentemente participar de uma grande empresa aqui de Uberlândia, até hoje formar a minha empresa, que temos 26 funcionários trabalhando basicamente com análise de dados hoje. As atividades curriculares e extracurriculares da gestão da informação foram condizentes com o mercado de trabalho, principalmente apoio à consultoria, que foi uma das atividades que eu participei dentro da gestão da informação, a empresa júnior. Então, durante 3 anos eu tive uma vivência acadêmica profissional simultaneamente, né? Que sem sombra de dúvidas 90% do profissional que eu sou hoje foi decorrente dessa atividade em si, além das monitorias, das iniciações científicas e também das matérias que prepararam para esse profissional. Se você está pensando em entrar na área de tecnologia, estatística, comercial, se você está em dúvida definitivamente qual dessas áreas você quer trabalhar, ou se você quer ser um profissional multidisciplinar, onde tem flexibilidade de atender várias demandas dentro do mercado, o curso de gestão da informação, sem sombra de dúvida, é um dos cursos que vai te formar para essas oportunidades, tá? Seja como profissional de desenvolvimento, né, na área de programação, seja como analista de dados, né, cientista de dados, ou até mesmo na parte de gestão, tomadas de decisões, ou todos eles simultaneamente, como nós fazemos hoje. Segundo os dados do MEC, atualmente no Brasil existem 5 instituições de ensino superior que oferecem o curso de gestão da informação. E o único que tem a nota máxima e a característica de combinar a gestão de negócios com a tecnologia da informação é o da UFO. Então já sabe o que fazer, né? Vem pra Gestão da Informação! Vem pra UFO! Ana, agora, se a gente pudesse falar da Landix hoje, né? Assim, o que ela faz e qual o benefício que ela traz para as empresas que contratam ela? Como é que é isso? Eu gosto de contar a história de uma persona. Você já viu a maioria das lojas, lanchonete, botequinho, você vai, padaria, tem sempre uma geladeira de Coca-Cola. Aquela geladeira de Coca-Cola ela precisa estar lá com produtos Coca-Cola. Para isso acontecer, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, Coca-Cola é a bebida mais bebida no mundo, eles têm uma baita de uma estrutura comercial, que é dividida entre vendedores, promotores, desenvolvedor de mercado, supervisor de vendas. Para o vendedor chegar naquela padaria do seu Zé e saber quantas cocas ele tem que vender, quantas Fantas, Sprite, tem que ser lata, tem que ser PET, tem vidro para levar, a geladeira tem manutenção, está devendo boleto, ele tem muita informação. E pelo planejamento comercial, eles têm 4 minutos para fazer isso. Sério? Por quê? Assim, como é que você chegou nessa conta? Porque ele tem um planejamento de quantos varejistas existem na cidade, qual é o tamanho da equipe comercial, qual é a meta de vendas, eles fazem pesquisa operacional lá no implemento de transportes, entendi. Endereça quantos que eles precisam, quantos pontos de venda tem que ser visitados no dia,
e quantos tem que ser positivados, e aí o tempo que você tem, considerando a carga horária de trabalho, dá para um ponto de venda menor 4 minutos, um ponto de venda maior de 14 a 16 minutos. Não, e até você chegar no supermercado, eu já vi alguns revendedores chegam, e aí até ser atendido, e aí então já era, né? E aí ele tem que, então para isso a gente tem que traduzir toda essa conta louca que existe, mais os objetivos estratégicos, etc. No caso, o cliente, né? Ele tem os objetivos dele, e ele tem que traduzir tudo isso num sistema, entre aspas, curto, simples e grosso, que faça uma lista de clientes, uma lista de produtos, uma lista de preços, e que você consiga tirar um pedido em 4 minutos, com o portfólio correto, no cliente correto, com o preço correto, para conseguir otimizar todo o início do PCP do cliente. Se o pedido entra correto no processo supply dele, ele entrega corretamente. E a gente atende aí grande parte dos fabricantes de Coca-Cola do Brasil, no caso, um exemplo de cliente, mas atendemos outras indústrias aqui do Brasil e da região. Ele tem que tirar o pedido hoje, faturar, montar o caminhão de madrugada e entregar amanhã. Cara. Então, se atrasar um pouquinho esse processo, tem fábrica que não tem espaço para produto acabado se ficar sem faturar mais que 7 dias. Então, é um processo extremamente, um reloginho. Né? Então, o que a gente faz é o sistema de automação da força de vendas. A equipe de vendas que está externa, ela tem que trabalhar sem internet. Se tiver internet, ela manda e atualiza informações, mas se não tiver internet, o sistema roda muito bem todos os cálculos sem internet, para poder tirar o pedido da forma correta. Tem um conceito muito legal que chama OTIF, né? On Time in Full, que é ter o pedido correto, no tempo correto, com a quantidade correta, no preço correto do planejamento. Lembrando que o preço numa padaria é diferente do preço no supermercado, se o CIF, se é FOB, se tem ST, se não tem ST, e todas essas nuances do nosso país querido, né? E fazer todo esse cálculo para poder entrar o pedido correto no RP, ser faturado e entregue, considerando o planejamento. Hoje a gente tem muita tecnologia para fazer isso, né? Agora, como que foi isso lá quando vocês começaram a pensar em implementar isso, que era outra realidade, né, de tecnologia? Vocês chegaram aí no campo com o pessoal para poder... Sim, isso apareceu, eu falo que hoje o pessoal inventa um monte de palavra bonita para os projetos de inovação, né, mas antigamente não tinha isso. Nosso primeiro cliente foi a Coca-Cola daqui de Uberlândia. Eles já eram clientes do provedor de internet. E eles chegaram no Miguel, meu pai, e falaram, a gente tem um equipamento aqui. Na época era o HP LX200. Se botar na edição, depois a fotinha fica legal. Ele tinha 4 megas de memória. Só pra você comparar, hoje uma foto do WhatsApp tem 25. O computador inteiro tinha 4 megas de memória. Rodava em MS-DOS, aquela telinha verde ainda. E eles tinham um equipamento que custava uma fortuna na época. Se eu não me engano, o número de referência que eu tenho era $5.000 cada um. Era muito caro. E o software que tinha lá dentro estava muito ruim. Ele não atendia as demandas que o cliente tinha na época. E eles provocaram o meu pai. Você entende de computador, você entende de redes, por causa do provedor, você sabe programar em linguagem de baixo nível, em C, em C++, que era o que rodava naquele tipo de equipamento. Não era um PC, que era bem mais parrudo na época. Então a gente precisa desenvolver um software leve o suficiente para rodar no equipamento desse, mas que consiga ter toda a regra de negócio comercial que uma Coca-Cola precisa. E aí eles construíram de forma conjunta. O Miguel entrou com o conhecimento que ele tinha técnico e a Coca-Cola entrou com o conhecimento de negócio que ela tinha como escopo do projeto. E aí, ao estudar esse mercado, ele viu, né, de uma forma visionária que os celulares, tijorolas, iam se unificar com os pockets PCs, e em algum momento ia ter o smartphone, não tinha esse nome ainda, mas existiria, principalmente com dados, né, com internet móvel rodando em cima. Naquela época não existia ainda nem o 2G homologado pela E3E, então era bem para frente. E que para viabilizar software de automação, você tem que ter um payback, um break-even que faça a conta fechar para o cliente pagar. Né? Então, a gente sempre fala, né? Se você olha para a redução de custo, o limite do investimento é aquela redução de custo versus 2, 3 anos, por exemplo. É o que o cliente pagaria para economizar um custo. Agora, se você gera retorno, gera vendas adicionais, o investimento, o break-even é muito mais rápido. Né? Então, com a automação da força de vendas, o cliente ele consegue, né, em vez de ele atender 10 clientes, ele atende 20 no dia, com o mesmo custo comercial, despesa comercial. Né? Então, você muda completamente a lógica de trabalho da equipe comercial no campo. Né? Então, hoje em dia já mudou muito, porque hoje em dia ele não passa do papel para o software, ele passa de um software para outro. Ele já estava no WhatsApp, já estava no e-mail, então são passos diferentes. Mas quando o Alan Dick começou, o pessoal tirava papel tirava pedido no papel e mandava por fax. Sim, eu fui vendedor, eu fazia isso. Por correio. Esse processo aumentou, ele passou de dias para segundos.
né? Então, o jump foi muito agressivo. E eu acho que é aí onde que vocês se diferenciam, né? Porque a partir do momento que vocês não só organizam para que eles possam cumprir aquela meta deles, mas que eles consigam também aumentar essa capacidade de visita e, consequentemente, venda, aí é onde mora o preciosismo de vocês enquanto empresa, né? Exatamente. E a gente sempre fala, né? São 3 pilares: é tecnologia, processo e pessoas. Não adianta botar uma tecnologia muito ninja se as pessoas não estiverem bem capacitadas, se os processos da empresa não estiverem bem maduros. Né? Para fazer isso tudo que eu te contei, não é só tecnologia. A empresa tem que estar muito bem, com uma clareza muito grande de prioridade estratégica, tratar a organização desses processos. Porque senão o que é mais importante é a meta do mês, o grito do supervisor, o cara que tá, o cliente que está com problema, e a parte estratégica não é feita. É que você tem que ter um bom atendimento, o pedido tem que acontecer, não pode falhar. Então, esses pilares fundamentais têm que acontecer. Não adianta fazer a área comercial se a logística não cumpre, entendeu? O vendedor vai ficar, na verdade, pedindo desculpa porque o caminhão não chegou. Total. Né? Então, você tem que ter a gestão da empresa muito bem amarrada no todo. Né? A automação de força de vendas, ela garante que entra certo, mas não adianta se você não entregar e não cobrar do jeito certo. Então, é o começo desse processo. Ô, Lucas, e quando você entrou, como é que você conseguiu contribuir para a empresa dar um próximo passo, não só nesses processos, mas também na empresa como um todo? O que você viu que era interessante a partir da sua entrada? Bom, quando eu entrei, a diretora financeira era a Evelise, que era minha mãe. É sua mãe. Então, é minha mãe. Era não. É minha mãe. Ela era diretora. Ela era diretora. Ela é minha mãe. Então, hoje ela tá lá, aposentada da empresa. Então, minha mãe. E eu acho que eu acho que assim, eu acho que o que eu mais fico satisfeito ali de eu estar ali hoje é que ela conseguiu aposentar, assim, ela conseguiu dar esse descanso para ela. Eu acho que é uma das coisas que eu fico mais satisfeito, em certo ponto. E eu acho que um dos pontos para a empresa que foi muito bom foi profissionalizar essa área. Porque foi uma área que foi levada de um jeito que foi, tipo assim, de uma forma que foi levada como mas é porque começou pequeno e foi crescendo que o foco, foi acontecendo, o foco era desenvolver o software, o foco era o suporte, o foco era o bom atendimento, e o foco nunca foi o financeiro. Mas o foco nunca foi os números, o foco nunca foi fazer a gestão financeira. Era pagar os boletos do mês. Isso, era pagar os boletos do mês. Então eu acho que aí a faculdade eu acho que me ajudou muito ali. Tipo assim, como analisar número, como olhar número, como olhar balancete. Porque tinha contabilidade. Assim, acho que uma coisa que foi fundamental na hora que eu cheguei, e assim, acho que foi um diferencial gigantesco que tem que agradecer todo dia meu pai e minha mãe, é que a empresa sempre foi caixa 1, sempre foi tudo direitinho, tudo com nota fiscal, tanto faturamento quanto despesa, tudo bonitinho, assim. Eles sempre foram muito corretos. Tudo CLT. Sem processo trabalhista. Sem processo trabalhista. Assim, zero, tá? Tudo perfeito. Então, assim, na hora que eu cheguei na empresa, aí, assim, muita gente, eu falo, assim, isso, e as pessoas falam, não é toda empresa que é assim. Aí eu falo assim, pô, pra mim é natural isso. Então, eu conheço só esse mundo, assim, praticamente, né? Então, assim... Então a M&A de vocês foi muito tranquilo. Foi menos de 6 meses. Então, aí a diligência foi até legal, porque eu tô lá há 9 anos e a diligência foi de 7 anos. Então, eles pegaram documentos de 7 anos para trás. Então, assim, eles pediam lá, me dá a nota fiscal do papel higiênico que você comprou de 6 anos atrás. Eu tinha como pegar a nota fiscal e entregar pro cara. Entendeu? Então, assim, porque eu compro tudo com nota fiscal. Você comprou a balinha do evento do podcast que você fez mês passado. Eu tinha a nota fiscal da balinha porque eu compro balinha com nota fiscal. Então, assim, eu fazia tudo bonitinho, sabe? Então, assim, então a diligência, né, entrando no ponto de diligência, assim, facilitou muito a gente fazer tudo muito certinho. Então, assim, mas eu acho que a profissionalização que com a minha entrada, com o que a gente fez, com o que eu fiz na empresa, acho que foi, na área financeira, foi isso. Foi profissionalizar a empresa na área financeira. Acho que foi isso. E aí, até como feedback de chefe. Com certeza. Eu acho que ele trouxe essa profissionalização e maturidade dos processos como um todo, né? E uma vez que a gente foi adquirido, a gente saltou de uma empresa limitada para uma empresa SA.
Então, você tem que seguir lei de SA, você tem auditoria externa, Sim. você responde a um conselho de administração. Esse conselho de administração participam empresas que são fundos de investimento e que tem um nível de controle financeiro muito maior do que a gente estava acostumado a ter. E ele fez isso acontecer, entendeu? A gente hoje faz todos esses processos funcionarem como um reloginho, e faz acompanhamento das métricas, dos indicadores, como uma SA. Não somos uma SA listada, mas a gente segue todos os ritos necessários, adequados ao nosso porte, e é ele que lidera tudo essa chatice. Às Agora, vezes, bem que não às sou vezes eu eu. fico brincando assim, nossa, eu queria tanto fazer o MBA da FAGEM. Venha! Aí, às vezes eu fico pensando, que eu já queria ter feito, sabe? Eu falo assim, nossa, mas eu fiz um MBA lá na empresa, né? Então vai ser muito mais fácil, hein? muito mais tranquilo. Agora, a pergunta que estou coçando aqui para fazer. Porque eu fui vendedor muitos anos. Na década de 90, comecei a trabalhar em 92, atendendo grandes clientes aí. Então, eu vivi isso que vocês falaram, do pedido no papel, etc. E o exemplo que foi dado aqui é da Coca. Eu sei que vocês atendem outros clientes. E muitas vezes se diz o seguinte: Coca-Cola o vendedor não vende, ele anota pedido. Porque o produto vende por si só. Embora a gente saiba que não é bem assim, porque ele tem um mix completo para vender, uma série de coisas, né? E eu escuto desde a década de 90, ou seja, há 32 anos, que o vendedor vai sumir. Vai acabar o papel do vendedor. Então eu queria saber duas coisas de vocês. Com base nos clientes em geral que vocês têm, porque o forte é software na área de gestão de vendas. O que é necessário nesse vendedor que o software por si só não faz sem a presença do vendedor? Achei que você ia perguntar o que é necessário para o vendedor subir do mapa. Não, que o software não consegue suprir, que a gente escuta há 30 anos falar que vai sumir e não some. E o que é o assunto do momento, IA, inteligência artificial. Como que vocês estão vendo a chegada da inteligência artificial nisso e o que vocês acreditam que vai mudar? É claro que se tivesse a resposta completa, a gente teria uma bola de cristal aqui, né? Mas... Não, essa pergunta ela é recorrente, e eu não sou dono da verdade, tá? Se eu estiver certa, depois vocês me contam, daqui 10 anos. Eu acho que o vendedor não vai acabar, tá? Eu não acredito nisso. Eu acredito que o vendedor, como ele é hoje, ele vai deixar de existir. Da mesma forma que um caixa de supermercado vai deixar de existir, da mesma forma que o entregador de correspondência do correio hoje também mudou de função, ele é um entregador de Sedex, entendeu? Então, assim, o vendedor que é tirador de pedido vai acabar. E sinceramente, já devia ter acabado, entendeu? Já existe tecnologia sem inteligência artificial para esse cara não existir mais, tá? Por que ele ainda existe? Pela política de remuneração que existe na área comercial da indústria de bem de consumo. Não é uma questão de tecnologia, é uma questão de processo, é uma questão de pessoas, tá? Eu acho que aí respondendo a sua pergunta, o que faz ele existir, continuar existindo, né? A característica positiva disso é o relacionamento. E a capacidade de, pensa assim, uma indústria vai lá e tem 1000 produtos no portfólio. Sim. O cliente compra os mesmos 10 toda vez. Como que ele vai convencer a comprar os outros 990 produtos? Isso não tem inteligência artificial que vai fazer, porque ela é baseada em deep learning e ela olha essa histórica. Como é que ele vai sacar a oportunidade de ocasião de consumo que aquele ponto de venda tem? Aí tem que entender o canal, o subcanal, a região que ele está, quem é o cliente do cliente, quem vai lá comprar naquele varejo, qual que é a frequência de recorrência. Tem base de dados estruturada para fazer isso? Feeling. Tem base de dados estruturada para ele fazer um algoritmo de deep learning, fazer alguma projeção? Não tem, entendeu? Então ele tem que chegar lá e entender, é um McDonald's, beleza. O McDonald's na porta de uma escola vai ter a mesma forma de ser consumido de um McDonald's no shopping? Não. É o McDonald's do mesmo jeito. Mas as pessoas que frequentam lá são diferentes. E você não tem base de dados estruturada que consiga cruzar isso tudo. Pode ser que um dia o Google Maps venha dessa base indexada com aquilo. Pode ser. Mas, assim, ainda tem muito chão para ser percorrido para você ter essa granularidade de análise a nível de ponto de venda em tempo real para cada pedido. Você pode, às vezes, ter isso para um estudo de mercado, para você entender se você vai desenvolver um território, você vai desenvolver uma categoria de produto, mas a cada pedido você ter isso atualizado é muito difícil. Falta um caminho muito grande para a IA chegar nesse ponto. E aí o vendedor ele tem que ter o quê? A sacada, o timing, e chegar no ponto de venda e entender, esse ponto de venda aqui eu tenho que vender suco, eu não tenho que vender refrigerante. Esse ponto de venda aqui eu tenho que vender Gatorade, eu não tenho que vender refrigerante. Entendeu? Esse ponto de venda aqui eu tenho que botar uma outra geladeira ou 2 geladeiras pequenininhas, ao invés de uma geladeira grande lá no fundo.
Entendeu? Esse aqui eu tenho que botar um porta-guardanapo, porque a Ambev tá pondo. Essa sacada da concorrência, a inteligência artificial não vai saber olhar. Entendeu? Elas vão ter que brigar uma contra elas. Só que aí esse vendedor de aí vai precisar saber mais de mercado, vai ter que entender mais de pessoas. Sim, né? também. É aquela máxima, né? Que a gente escuta na área de vendas. Marcos Cobra já falava isso há 40, 50 anos. A força de venda são os olhos e os ouvidos da empresa. Exatamente. E aí você pensa assim, esse cara precisa ser um ninja em gestão, etc. Não, porque assim, pegando referência às indústrias de médio e grande porte, ela já tem estruturado um portfólio de produtos. Ela já faz um treinamento de vendas para onde aquele produto está endereçando que problema de mercado. Ela já tem as políticas de preço, né? Desconto por volume, desconto por combo, desconto por não sei o que, etc. Isso já tem, já tá mapeado. O que o vendedor vai ter que saber fazer? Pegar isso e olhar para o mercado. Onde que aquela promoção se aplica na minha carteira? A inteligência artificial pode ir lá e fazer um filtro. Dos seus 100 clientes, esses 10 estão mais susceptíveis em 87% a comprarem. Ok. Se o cara torcer pro Corinthians e o Corinthians perdeu no dia, ele não compra. Entendeu? A inteligência artificial não vai mapear isso. Entendeu? Então, ter esse jogo de cintura para chegar, apertar na mão, conversar, falar mal do Palmeiras e não sei o quê, perguntar como é que tá a filha e tarará, e vamos tirar aquele pedido de novo? Isso daí... Mas aí, pelo que eu tô percebendo, se eu tiver errado, me corrija, nós precisamos de uma coisa que a gente vem vendo uma evolução ao longo dessas décadas todas, que é um vendedor com conhecimento, com formação para trabalhar naquela área ali. Conhecimento técnico também. Isso hoje já tem. Mas eu acho cada vez mais. Eu acho que o conhecimento é de soft skill. Eu também acho. E é muito mais relacionamento. E eu vou dar um exemplo que eu vi. Comportamental. E assim, eu acho que relacionamento é o cara que vai tomar café com o dono da padaria, etc. E assim, hoje eu vi um exemplo prático, assim. Tava um vendedor da Danone numa padaria. Não padaria não, tipo a MPM do posto. Loja de conveniência. Loja de conveniência. Não era da MPM, era da conveniência mesmo do posto. E aí, era uma conveniência bem positivada, assim, tinha de tudo. Tinha uma padaria e bastante produto. Ela tinha quase um mercado dentro da conveniência. E aí, não tinha iogurte. E aí, minha namorada queria iogurte. E aí, a dona estava atrás, por uma ocasião, e a vendedora da Danone estava lá olhando o produto. E ela falou assim, nossa, eu quero um iogurte para levar para a loja e tal, eu quero um iogurte. E aí, a vendedora da Danone olhou para a dona e falou assim... Tá vendo o iogurte que eu te falei? Falou sim pra dona. Tá vendo o iogurte que eu te falei semana passada? Isso, inteligência artificial não vai fazer. Nunca. Não. Pode até ser, eu acho assim, o futuro, né? Por exemplo, o que o boom do Instagram e do tráfego pago e de publicidade digital? É porque lá você tem os dados. Então você pesquisa bolsa Chanel. Aí vai ficar uma semana aparecendo propaganda de bolsa Chanel no seu Instagram. Porque você criou uma base de dados, uma série histórica para alimentar o algoritmo. Quando você fala de produto básico, de alimentação, vestuário, transporte, viagem, necessidades básicas de Maslow, que são compras mais rotineiras, não tem como, você não vai digitar Danone, você vai simplesmente pegar o Danone, entendeu? Então, é diferente a forma de consumo. Quando você estuda no Blackwell lá, o processo de decisão de compra, Sim. Aquilo lá, hoje, aquilo pra mim, eu falo, todo mundo tem que entender aquilo de trás pra frente, de frente pra trás. Porque aquilo lá, até hoje, faz muito sentido, muito, muito, muito sentido, e fica cada vez mais sofisticado, porque a internet e a tecnologia, a inteligência artificial, ela vai acelerando algum daqueles processos, para fazer ainda ficar mais complexo. Mas se você não entender aquele processo, você não consegue influenciar seu comprador. E aí, quando você vai pro vendedor, você tem que ensinar Blackwell para ele. Entendeu? Você tem Sabe que por que eu tô com essa cara boa aqui para você? Porque eu falo muito isso eu falei pro Paulo, pros alunos, troca ideia com a nossa amiga comum, Renata, de que hoje a gente vê um monte de gente aí, influenciador, falando nas redes sociais sobre um monte de terminologia nova. Não leram os clássicos. Tem 50 anos que isso existe. Cara, Blackwell. Só deram uma roupagem nova para um negócio que todo mundo tem que saber. Então, se você souber o arroz com feijão bem feito, perfeito, você já faz muita Back coisa. Back to Basics. Blackwell, eu falo assim, que é um livro que quando eu li ele... Eu não li ele, assim, né? É livro técnico, né? Mas assim, quando eu parei para entender a lógica dele, eu tentei aplicar para o B2B. E eu vi que não funciona. O Blackwell, ele olha para a pessoa física, né? Pra você comprar algo,
conscientemente, Sim, inconscientemente. É comportamento do consumidor, e não do comprador organizacional. E aí, quando você vai pro B2B, tem uma matriz da Bain Company que mostra como uma pirâmide, assim, como que você consegue vender no B2B. Que aí você pega Blackwell e aplica ele para todas as pessoas que influenciam no processo de compra de uma empresa. Aí você vê o caos que é, entendeu? Você vende um RP pra você ver numa empresa. Sim. Você tem que fazer o diretor comercial, o de compras, o financeiro, o de TI, o de logística, operações, blá, 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 blá. Todos passarem pela rodinha do Blackwell para confirmar aquilo. Dentro do budget. Entendeu? Então, é um processo extremamente complexo. E quando você vai pro vendedor, se você só ensinar para ele que o portfólio é esse, o produto custa esse, ele vai ser o cara que tira pedido. Sim. Esse cara acabou. Esse cara vai por AI, vai por um EDI, vai automatizado, acabou. Agora, o cara que vai lá desenvolver, que a gente chama de desenvolvedor de mercado, chega lá e desenvolve. Vamos aumentar espaço no seu ponto de venda. Quero tirar a Ambev, quero botar uma Coca-Cola. Entendeu? Quero botar iogurte. Quero colocar o iogurte perto do hortifruti. Entendeu? Você começa a influenciar como os produtos estão posicionados dentro do varejo. Isso assim, eu tô falando de alimentício, mas serve para construção civil também. Entendeu? Eu vou colocar o expositor do chaveiro inteligente na porta da lojinha do porcelanato. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eles não estão comprando juntão. É nessa hora que o consumidor vai ter consciência que ele pode comprar esse tipo de acessório e tem que pôr na obra o planejamento. Dá tempo de consertar ainda, entendeu? Então, esse tipo de sacada vale para todos os vendedores, em todos os tipos de segmentos de mercado, e essa combinação de portfólio, por mais que a inteligência artificial possa sugerir, a sacada do momento, ela tem que ser imediata. Não dá tempo de processar e devolver. Ele tem que olhar na hora e falar. Do contexto, né? A aplicação de contexto ainda demora muitos anos pra gente chegar em algoritmos maduros. Agora, pessoal, hoje falando em tamanho, né, da Landix, hoje vocês estão com quantos colaboradores diretos? 43. A gente já chegou a 80. E tem uma coisa interessante que eu queria que vocês comentassem. Que é o fato de que hoje eles estão totalmente remotos. Isso. É mesmo? Olha aí. Não, isso eu não sabia. Ou seja, gente do Brasil inteiro pode trabalhar, ou do mundo com a Landix. Pode contar essa parte, eu conto. Vixe. Hoje a gente está totalmente home office, né? Desde a pandemia praticamente, né? A gente estava com escritório até... É polêmico isso aí, hein? É polêmico. Eu queria levar os alunos para visitar a empresa deles e falar, não, hoje nós não temos uma sede física. Então, em 2018, a gente fez uma sede nova, em parceria com a Granja Marileusa. E, cara, ficou sensacional. A gente adorava o prédio, irado, do jeito que a gente sempre quis. Meu pai desenhou cada cantinho. E aí entrou a pandemia em 2020, que lá virou um elefante branco, sabe? Assim, eu tinha uma despesa alta para um prédio que eu não ia. Aí beleza, aí tem uma questão financeira. Aí quando você olha para o outro lado, a maioria dos meus colaboradores, eles são desenvolvedores. Ou eles analisam um problema, ou eles desenvolvem esse código, ou eles testam. A interação entre eles é baixa, existe, mas é baixa, e a maior parte do trabalho é cognitivo e em concentração. Por que eu vou fazer ele andar 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, para sentar no computador para ficar falando sozinho? Não faz sentido, entendeu? E aí a gente começou a discutir modelos híbridos que a gente chamava de como é que é? Híbrido por ocasião. Que a gente ia fazer as pessoas se encontrarem pela ocasião da reunião, vamos resumir assim, entendeu? Então, assim, por exemplo, trabalhos que são brainstorming, tipo ou resolução de problema, sala de guerra, deu pau em alguém, é um problema de algum cliente, ninguém tem como ideia como que resolve, vai ficar todo mundo averiguando esse problema junto e discutindo. Beleza, reúne. Enquanto é o trabalho planejado, ordinário, do dia a dia, que tem que sentar a bunda na cadeira e fazer, faz onde você quiser, amigo. Não precisa, entendeu? E vem dando certo essa forma? Não, dá muita dor de cabeça. Não é simples de gerenciar, não. A gente tem mais dificuldade de gestão, a gente acredita que perde produtividade. Se estivesse junto, seria maior. Tem um problema de gestão de cultura muito, muito tênue, né? Principalmente para uns colaboradores novos. Porque é difícil ensinar cultura remoto, né? E eu acho que sabe aquela coisa assim, você tem as coisas do mundo que você sabe, aí você tem as coisas que você sabe que você não sabe, e tem as coisas que você não tem nem ideia que você não sabe. Esse daqui é a maior parte do conhecimento, né? Eu acho que isso se aplica muito ao home office. Chega um cara novo na empresa, ele não sabe o que ele não sabe. Ele sabe quem é o chefe dele, ele sabe quem são os colegas. Quais são as outras áreas? Quais são os outros projetos? Quem é quem tá pegando quem? Quem fez não sei o quê? A Rádio Peão se comporta de outra forma.
Entendeu? Então, assim, você desassocia da cultura. E isso é muito difícil de gerir. Mas também do nosso lado. Tem coisa que a gente também sabe que dessas pessoas novas que a gente não sabe também. A gente não conhece os problemas das pessoas. Você fica mais imparcial, mais frio, tá? Por outro lado, a gente acredita que melhora a qualidade de vida do colaborador, né? Principalmente para a base da pirâmide. É muito fácil eu, como gestora, que tem um carro, que tem um bom salário, falar que quero todo mundo no escritório. Entendeu? E a outra pessoa que pega 2, 3 ônibus por dia, tem que atravessar a cidade, ganhando um salário de estagiário e tem que ir para a UF depois. Entendeu? É uma outra dinâmica. O processo de measurement também de vocês de produtividade deve ser legal. Sim, a gente tem todos os controles de processo, tem Kanban para gerenciar tudo, gerencia ponto remoto, banco de horas, tem flexibilidade de horário. Né? E aí a gente acredita que para as pessoas acaba sendo melhor que ela consegue fazer mais coisas no dia dela, além do trabalho. E como ela está menos cansada, porque ela passou menos perrengue no dia, em teoria, ela se dedica melhor nas 7 horas que ela deveria estar trabalhando. Vocês falando de talento, Lucas, como é que vocês veem essa inserção de novos talentos? Porque o Brasil e o mundo estão passando por uma crise, né, de contratação. Né? Desde pedreiro, gente para assentar piso, até gente para poder trabalhar no TI de uma empresa. Como é que vocês estão lidando com isso de uma maneira prática mesmo? Mudou muito, né? Acho que durante a pandemia teve um caos na área de TI, porque teve o boom das techs, né? Então teve... Superinflou salários, né? Teve muita contratação. E acho que de um ano para cá teve o inverso, né? Então, assim, todas as empresas de TI, das gigantes até as menores, teve muita demissão em massa. Isso é por causa... Efeito chicote, teve um assim, efeito chicote, assim. Vai ter publicação de artigo de alguém em breve, porque foi um clássico efeito chicote. Teve um efeito chicote porque teve muito investimento. Inclusive o pessoal tá falando que é o fim dos unicórnios, né? Depois dessa... Eu não sei se é fim dos unicórnios. É porque teve várias coisas que coincidiram. Meio que a pandemia fez essas ondas, elas harmonizarem, sabe? Se existia isso não tem nada a ver com a pandemia, nem com questão de talento. Tinha dinheiro demais em venture capital. Sobrando. Também acho. Entendeu? E aí a galera falou isso, né? Tava dando dinheiro para a empresa que não tinha ainda... O juro tava baixo. Aí tava dando dinheiro para a empresa que não estava validada ainda, que não tinha cliente, que não estava brequivada, que não tinha, ou que não estava... A alavancagem dela não era estruturada, era uma alavancagem, sai gastando, torrando caixa. E o pessoal botava mais dinheiro, porque um dia ia para a bolsa. Aí por que parou de ir para a bolsa? Porque a taxa de juros começou a subir. Quem vai investir em risco em bolsa pagando taxa de juros americana 4% ao ano? Ninguém. Entendeu? Então, eu acho que isso culminou no dinheiro secar. Né? E aí começaram a olhar para os salários. Peraí, não tem dinheiro para fazer rodada. Peraí que eu tenho que olhar para o salário. Mas como assim eu tô pagando $10 mil para um cara júnior que não acabou da faculdade? Que a gente escutou esses absurdos, entendeu? Durante a pandemia, como todo mundo desesperou, e o processo natural da pandemia foi: temos que fazer todos os setores acelerarem suas transformações digitais e seus processos de tecnologia. Então, a área de TI, ela teve que fazer para ela e para os outros setores. Então, todas as empresas começaram a contratar para as TIs internas, contratarem sistemas, automação, chatbot, e-commerce, etc. Porque as lojas estavam fechadas, elas precisavam vender. Então, isso gerou uma demanda gigantesca, então as empresas precisaram contratar para atender essa demanda. Não tinha mão de obra disponível. E não é só uma questão de mão de obra de qualidade, é mão de obra ruim, não existia para contratar. Mão de obra E aí um salário de R$3 mil virou um salário de R$5 mil. A pessoa não faz para ganhar 5. O salário de R$10 mil virou salário de R$20 mil. A pessoa não faz para receber 20. Só que a empresa precisava contratar, porque senão ela não tinha ninguém. Entendeu? E aí, a partir do momento, efeito chicote, aí começou a cair, normalizar os preços, não paga. Não fechava a conta, você não gerava EBITDA, você estava queimando caixa. E aí você veio os problemas de produtividade do home office, você tem as questões de entrega, cliente cobrando. Aí nesse rebalanceamento das contas, começou das big techs para baixo a ter que cortar, porque ninguém sustenta salários que não fazem sentido em competitividade, entendeu? Para pessoas boas, elas continuam ganhando os 20 mil porque elas aprenderam a entregar esses 20 mil, entendeu? Elas estão bem. Mas se a pessoa ela não entrega isso, pode ter certeza que ela entrou nesses cortes por uma questão de produtividade. Não que a pessoa é ruim, ela não entrega o que ela recebia. Qual a perspectiva de vocês disso normalizar, ou seja, de chegar num patamar... Aí eu acho que tem outras variáveis que se somam. É um ambiente muito complexo, ele é muita variável macroeconômica que se interfere, né? Tem uma questão de qualidade de formação de mão de obra no Brasil, que aí não é uma questão... Aí é aquela questão, assim, pauta para 3 podcasts já, né? É errado o menino escolher a faculdade aos 17 anos, é errada a ementa, falta curso técnico no Brasil, a educação básica é falha, é um problema estrutural da educação como um todo, né?
Aí você pega a educação pública, básica, ela é uma outra problemática. Falta muito curso técnico, né? Grande parte dos colaboradores da área de TI não precisavam fazer ciência da computação. Fazendo um curso técnico de 2 anos, eles já aprenderiam o básico para começar a trabalhar aos 19, 20 anos. Entendeu? Então, isso seria algo que poderia tirar esse gap, né? Aí, quando você olha para o mercado, o Brasil, se eu não me engano, eu não lembro o número atualizado. A última vez que eu peguei esse número, a proporção era mais ou menos assim. O Brasil formava 40 mil engenheiros no ano, a China 4 milhões. De computação. De engenheiros como um todo. Porque engenharia de computação é um deles. Então você fala assim, como que você consegue competir com isso, né? Então, aí você tem a questão tributária brasileira, você tem 1 milhão de variáveis que isso influenciam, tá? Eu olho para esse caos como uma oportunidade, tá? Se você quer empreender, pega um problema real desse caos e abre uma empresa para resolver esse problema. Ou trabalha para uma empresa que está tentando resolver esse problema real, entendeu? Não pode olhar para esse caos do tipo, fudeu, não tenho o que fazer. Não, pelo contrário. Tem alguma coisa que precisa ser automatizada, tem algum processo que pode virar AI, entendeu? Tem alguma tecnologia que pode implementar e melhorar alguma camada da sociedade. Qual que é o problema disso? A consequência disso, né? O tamanho do desemprego estrutural vai aumentar muito. Tá? As taxas de desemprego, se você olhar num cenário de 10 anos, não importa se é governo A, governo B, esquerda ou direita, ele vai aumentar. Porque o caixa de supermercado vai deixar de ser caixa de supermercado, o motorista de ônibus vai deixar de ser motorista de ônibus. E aí a AI está impactando até outras áreas que não eram... O pessoal falava que não ia ter. Hoje você não precisa, às vezes, de designer. Você coloca no Midjourney, entendeu? Você consegue fazer uma logo com AI. Você consegue... Tem várias outras funções. Você precisa de copywriter, né? Copywriter é tudo Dublador. chat GPT. Né? Os deepfakes estão sinistros. Você consegue fazer dublagem em tempo real agora. Então, são várias funções que eram, inclusive, cognitivas, que estão deixando de existir e indo para AI, né? Então, o que você vai fazer com essa galera? Essa galera vai aprender outra profissão num cursinho do Sebrae em 3 meses? Não vai, entendeu? Então, você tem um problema de desemprego estrutural por causa disso muito grande, muito grave. Mas muito mais grave do que a gente está endereçando como sociedade. Assim, muito. Isso não é Brasil, tá? Isso é mundo. E aí você coloca a expectativa de vida aumentando, os índices de desigualdade social aumentando, a concentração de renda principalmente. A pobreza está diminuindo, mas a concentração está aumentando. E aí esse gap aumenta. Cara, mas ao mesmo tempo eu vejo, por exemplo, as empresas que eu faço consultoria comercial para elas, que eu vejo que praticamente, sei lá, de 30 empresas... 25 estão contratando e não acha gente para poder contratar. Não acho. Né? Então, assim, ao mesmo tempo a gente tem pessoas que vão ser desempregadas, mas ao mesmo tempo pessoas não habilitadas para poder entrar dentro dessa... Isso vai dar vai demorar, vai dar um problema muito grande para a sociedade. Não pode falar que o governo que resolve isso. Isso aí não adianta botar na culpa do governo. É o setor privado que vai ter que resolver isso. E lá na empresa de vocês devem se deparar com essa situação de não encontrar alguns profissionais. O que é que vocês têm buscado que vocês estão com dificuldade de encontrar? Então, por causa dessa... É uma coisa que muda muito, tá? Sim, mas alguns exemplos. Hoje em dia, a nossa maior dificuldade é comportamental. Ele não é técnico. Eu ia falar soft skill. E no que se refere ao comportamento? Querer trabalhar. Que é aquela velha história, né? Contratado pelo currículo e demitido pelo comportamento. Eu acho que o primeiro é querer trabalhar. É entender que o trabalho é uma relação de troca do seu tempo pelo meu dinheiro. Eu não estou fazendo um favor. Eu não sou, por favor, trabalhe. Eu estou te pagando para trabalhar. Isso não é agressivo, mas sou agressivo. Sim. Eu falar assim incomoda. Por que incomoda? É igual estágio. Eu falo pro pessoal, estágio tinha que ser até de graça. Porque nós estamos ganhando para aprender. Entendeu? Eu acho muito engraçado. Tipo assim, todo mundo vai lá e defende o capitalismo. Quando você fala que eu estou te pagando para... Peraí, não pode. Não é uma relação de troca? E olha que aqui no Brasil isso é muito mais suave que lá fora. Não, mas aqui no Brasil é mais velado. Lá fora é mais explícito. Existe um acordo de trabalho. Lá é menos agressivo. E os dois são contratos, né? Aqui não. Aqui o pessoal fica cheio de dedos, assim, quando você fala nesse tom, sabe? Não, você está sendo agressivo. Não, eu não tô. Aí, isso é muito perceptível na hora do aumento. Eu tenho que dar um aumento para a pessoa depois que ela me entrega ou acreditando que ela vai me entregar. Putz. Entendeu? E a galera júnior acha que ela merece um aumento antes dela entregar. Não, eu preciso ser gerente aos 25 anos de idade, eu quero ganhar como gerente. Você já contratou, demitiu, gerenciou um orçamento, calculou a rentabilidade da sua área, resolveu uma crise? Não, mas eu vou resolver.
Falei, não, resolve isso primeiro, passa nisso, não surta, não tem um burnout, tenha a cabeça em dia, que aí você vira gerente. E vocês estão sentindo isso nessa turma nova que está chegando aí? Eu acho que isso é humano, cara. Isso é humano. A questão é que acelerar. Hoje está mais rápido. É só isso que muda. Fala-se tanto que a geração que está chegando agora aí, dos seus 17, 20 anos, que estão chegando nas empresas, esses dias viralizou aí uma questão do cara que falou, eu não quero trabalhar mais do que 4 horas por dia, se não me engano, porque eu quero fazer tal coisa. Jornada de 4 dias na semana. Não, eu concordo com de 4 dias. Não, ele fala, não é 4 dias, 4 horas por dia. Mas aí que tá, você quer trabalhar 4 horas por dia? Hoje em dia, eu acho muito legal que o mercado, você encontra empregos que te paguem só para trabalhar 4 horas por dia. Você consegue ter essa flexibilidade. Sim. Só que você vai viver com essa renda. Ele quer trabalhar 4 horas e ganhar como se estivesse trabalhando 8. Então, é isso, entendeu? Que eu queria que vocês trouxessem, se o cara fosse... para mostrar pé no chão para quem tá chegando. Olha. Cara, se você me entregar o valor que o outro trabalha 8 horas, tá de boa. Você entrega. Ok. Eu, pelo menos, não tenho problema nenhum, entendeu? De pagar para menos horas de trabalho. A questão é, você tá me entregando o que eu preciso? Aí eu vejo problema hoje lá, né, assim, um dos problemas que a gente lida no dia a dia, né? É muito difícil você mensurar trabalho cognitivo para comparar quem é melhor ou pior. É melhor 10 estagiários fazendo merda ou um sênior? E o custo é o mesmo. Entendeu? Só que os 10 estagiários, às vezes, eu paralelizo. Às vezes eles têm 10 pessoas pensando junto, vira 11. Você tem algo de inovação. E o sênior vai lá, aperta um botão e resolve. Qual é melhor? Entendeu? E aí a gente começa a pensar, quando uma pessoa erra, o trabalho, isso é outra coisa. As pessoas acham que a área de tecnologia, as pessoas esquecem que ela é feita por humanos. Então dá pau. O código dá pau, porque o código é feito por um ser humano. Ele não foi feito por uma máquina. Então ele é um trabalho cognitivo humano. E ele é um trabalho não linear. Ele é um trabalho artístico. Se você parar para pensar um código, é a mesma coisa que uma tela de rabisco. Um cara usa um pincel, o outro usa sintaxe de C. Entendeu? Mas são ferramentas que fazem uma arte. Só que ela vai para um computador, a outra vai para uma tela. É que as pessoas tentam separar isso, mas a nível de cérebro é a mesma lógica. O jeito que você escreve um código é totalmente diferente do jeito que você escreve outro código. Para fazer a mesma coisa. Pensa assim, daqui para o aeroporto, quantos caminhos que você pode fazer? Hoje você tem o Waze que calcula mais rápido, mas antes você poderia pegar todos os caminhos possíveis, cada um ia fazer um. Entendeu? Produzir código é a mesma coisa. E aí quando um erra, como é que eu puno essa pessoa? O erro é aceito. Que é assim que a gente aprende. Legal, mas o cliente está parado. Qual é o limite da aceitação do erro, que faz parte pelo aprendizado? Qual é do tipo, foi negligência? Foi má vontade? Foi preguiça? Não revisou? Não testou? Não corrigiu? Entendeu? Fez correndo para entregar no prazo. Fez nas coxas. Perfeito. Entendeu? Legal. Então isso é uma nuance muito complicada de se lidar com o ser humano. Entendeu? E nessa área, as pessoas formadas na Facom não aprendem gestão de pessoas. Como é que você dá um feedback para um colaborador que cometeu um erro grave? Como é que você analisa se esse erro foi por negligência ou foi na tentativa de acertar? Que ele fez o melhor dele. Que ele fez o melhor dele, ele merece parabéns pela audácia, pela coragem. Se ele fez por negligência, ele merece um esporro. Como é que você dá um esporro sem levar um processo? Entendeu? Então, essas nuances, elas são muito, 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 muito tênues. E isso que é a dificuldade de contratar nessa nova geração. A pessoa entender que o erro é bem-vindo. E as startups, as big techs, todo mundo fala, né? Tem que errar rápido, não sei o quê. Eu concordo, mas a gente não pode romantizar o erro. Porque o erro, ele pode vir da negligência ou ele pode vir do risco. O erro do risco é bem-vindo. O erro da negligência, ele não pode ser celebrado. Entendeu? E hoje a gente vê que por ter pouca mão de obra, você não pode demitir por qualquer coisa, o pessoal fica dodói e etc. E eu não estou passando pano, porque existem quadros absurdos de assédio moral, de doenças, de transtornos que tem que ser endereçados, tá? Isso é outro assunto. Estou falando de pessoas em situações normais, que acaba passando pano, que não quer dar um corretivo, que não quer dar uma orientação dura, que isso em algumas gerações atrás era grito, porrada e bomba, bateu na mesa, não é para fazer isso, hoje não pode mais. Eu entendo, porque tem muita gente que passa do limite e agride, e é errado, mas o erro por negligência, ele é muito custoso dentro da produção de software, de qualquer coisa, né, mas não é de software, principalmente por ser artístico, alguém vai continuar o trabalho dele, até se achar o erro, vai virar um problema extremamente complexo de ser encontrado.
O cliente não entende isso, ele não quer saber se o ovo é de pato ou de galinha, ele quer o ovo, né? E a gente precisa, essas novas gerações têm que equilibrar essa complexidade com o desejo da qualidade de vida. Porque a qualidade de vida vem a partir do momento que você começa a ter dinheiro na sua vida. Por isso que as pessoas elas se aposentam para ter essa qualidade de vida. Elas trabalharam anos juntando dinheiro para ter isso. Aí as pessoas querem ter isso, os jovens. Eu sou uma delas. Eu faço questão de pedalar todo dia, eu tenho uma casa confortável com meus cachorros, etc. Mas eu abro mão dessa qualidade de vida para fazer as outras coisas que são minha obrigação. Você tem que equilibrar isso. Isso vai sendo conquistado. As pessoas fazendo isso antes da entrega, elas vão se frustrar. E depois vai resolver na terapia. E aí eu acho que é um processo normal de maturidade. A gente está chegando no fim da nossa conversa, mas eu queria ver o ponto de vista de vocês dois também sobre uma questão que é o futuro, né? A Landix, ela cresceu, demais. Não apenas cresceu no sentido de empresa, mas no sentido de abrangência. E, Lucas, no seu ponto de vista, quais são os desafios para os próximos 5 anos, né? Você estando lá, acompanhando tudo, quais são os desafios para os próximos 5 anos na Landix? Eu acho que o desafio sempre é crescer, né? Eu acho que a gente sempre tem o desafio de crescer e acho que era o desafio de 5 anos atrás também, ele continua sendo um desafio de 5 anos e acho que vai ser o desafio daqui 5 anos de novo, vai crescer mais de novo. Então eu acho que, pelo menos eu olho assim, a gente sempre tem que estar olhando para crescer a empresa cada vez mais e vai ter esses outros desafios no meio do caminho, vai ter inteligência artificial, vai ter o problema do soft skill, vai ter o problema de contratação, vai ter o problema da bolsa de valores, vai ter os outros problemas aí no meio, que vai ser um desafio no meio do crescimento. Então eu acho que na empresa esse é o grande desafio que a gente tem, é o crescimento da empresa. Em cima da resposta dele, eu acrescento um adjetivo, que é o crescimento sustentável. Isso. Não crescer a qualquer custo. Entendeu? O crescimento desordenado, ele é muito custoso no longo prazo. Eu falo assim com muito orgulho, a Landix não é a empresa maior do mundo, ela não é unicórnio, ela não vai ser unicórnio, né? Mas é uma empresa que tem 24 anos. Quantas empresas de tecnologia têm 24 anos? Pois é. Entendeu? Quantas startups que vão lá, são compradas por outra empresa, destrói a startup, vira um produtinho no portfólio de uma outra empresa, e essa mega empresa que tem 20 produtos é vista como uma empresa que entrega mal, com serviços... Então, a nossa empresa, ela é uma empresa que, por muito tempo, teve um crescimento sustentável, ajuizado. Né? E aí, desde que a gente recebeu, a gente foi adquirido, a gente mudou essa estratégia, começamos a ter um crescimento um pouco mais alavancado, mas muito focado em novas tecnologias que estão vindo de nuvem, né, que já são realidade, de nuvem, que trazem mais escala. E vai vir uma outra onda de investimento. Né? Esse novo investimento vai alavancar o quê? A que custo? Né? Como que a gente faz esse outro ramp-up de crescimento com as pessoas dormindo 8 horas por dia, por noite, né? com a cultura sendo mantida, com os clientes fidelizados, falando bem, né? Então esse desafio de equilibrar esses pontos, ele é muito grande. E na sua opinião, Ana, o que você acha que o desafio até 2030 agora da Landix, considerando o tamanho, o portfólio de clientes, os produtos que vocês têm para vender? Eu acho que é incorporar essas novas tecnologias, né, no dia a dia. A gente tem que se manter atualizado nos segmentos que a gente atende. Né? Então acaba que não é só olhar para a tecnologia, eu tenho que entender no mercado de bebida, de comida, de construção civil, a gente já tem que acompanhar um pouquinho de tudo. Né? E ter para fazer esse crescimento, eu tenho que ter velocidade para conseguir entregar essa inovação, eu tenho que ter a capacidade de fazer o cliente entender isso como inovação. Né? Então eu tenho que estar com uma equipe muito munida, né, dessa capacidade de tradução, né? E ser efetiva nas entregas. Por mais óbvio que isso seja, não é óbvio. Né? Você vê muito prestador de serviço que não é efetivo. Né? A gente precisa ser efetivo, precisa resolver o problema que o cliente tem. E isso não é tão simples, quando a gente fala de algo que é tão abstrato e tão horizontal de uma empresa, né? Que passa por tantos setores diferentes. O problema de um não é o problema de outro. Né? Então, você conseguir fazer isso de uma forma contínua é um desafio. Professor, eu fico pensando quando eles estão de férias, não sei quanto tempo vocês tiram de férias, mas eu acho que quando vocês vão no restaurante, vocês vão num bar, no supermercado, vocês ficam o tempo inteiro com a cabeça ligada, né? No ecossistema que vocês vivem, né? Eu já melhorei um pouco. Já fui não é, cara? Mas, nossa, cara, mas é automático, não tem jeito. Mas hoje eu criei rotinas, assim, pra até manter a sanidade, sabe? Assim, de pedalar, de dormir 8 horas por dia. O Paulo pode estar comendo, com licença, eu vou dormir.
Entendeu? Legal. Eu sou a favor disso. Eu criei alguns limites, assim, porque a minha saúde gritou. Sim. Nos momentos que eu tava 18 horas por dia, em algum momento o corpo... 18 horas? Nossa. O corpo... Eu tenho várias histórias bem duras, assim, de, sei lá, uma semana, 6 cidades diferentes, e na última cidade eu não sabia onde eu tava. Eu acordei de noite assustado, eu não sabia onde eu tava. E aí dá uma crise de pânico, porque eu não tinha ideia onde eu tava, entendeu? Então, isso é uma, tem várias. Se você não bota um limite na tua rotina, o teu corpo te dá esse limite. Então é melhor você dar antes do seu corpo dar. Total. E isso você só aprende se ferrando. Você não aprende antes de se ferrar. Eu queria só voltar num ponto de soft skill que a gente estava falando, que você perguntou dos desafios de pessoas, o técnico, eu acho que a faculdade ensina muito bem. E eu acho que a administração, a GI também, a FAGEM como um todo, beleza, até a contábeis ali, que é bem técnica, ela tem outros aprendizados ali de soft skill, mas eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que se preocupar muito, que tem muito desafio. Eu acho que as pessoas chegam muito cruas nessa parte de soft skill. E assim, eu tô falando uma coisa muito básica, é mandar um e-mail. A pessoa chega lá para fazer um estágio e ela fala assim, não tenho coragem de mandar um e-mail pro cliente. Não, é só... Então vamos lá. Faça um call com a pessoa e fala assim, escreve assim, boa tarde. Digitar o documento. Boa tarde. Fala para ela assim, segue o boleto e a nota fiscal você tem que pagar dia 20 de janeiro. Eu tenho que dar até mais. Porque é normal isso. Veio para o mercado de trabalho assim meio que na marra. Isso para nós é uma coisa assim muito distante. E é engraçado que assim, mas o que eu fico assustado é porque assim, a pessoa que aí eu acho que é o conflito de geração, mesmo que, beleza, eu sou dessa geração, mas você já está numa geração intermediária. Que eu acho que lá na empresa eu convivi com várias gerações. Você é de 95? Eu sou de 94. 94. Tem várias gerações lá na empresa, então eu consigo comparar muito assim, mas eu vejo o pessoal mais novo que eu chegando, me assusta, porque assim, beleza, eu nasci com celular, eu sempre tô com a internet e tal, eu achei que isso ia facilitar a pessoa mandar um e-mail, porque ela tá acostumada lá no Instagram, mandar mensagem, etc. Mas achei que ia facilitar, porque tá acostumada a mandar mensagem. Então, mandar um e-mail é muito mais fácil. Mas não, assusta mandar um e-mail, ser formal demais, sabe? Eu estudo muito novos modelos de educação, sabe? E tem um professor, eu acho que chama Ted Bletcher, eu não sei o nome correto dele, acho que é esse, que é da África do Sul. Ele criou uma universidade lá que foge do MEC deles, e eles misturam idade e formação, tudo junto. De 3 em 3 meses eles dão um desafio. Aí o exemplo que eu vou dar. Você tem 3 meses e $10 mil. Aí monta um grupo. Aí tem criança de 10 anos, adolescentes e adultos nesse grupo. Vocês têm 3 meses para trazer a maior quantidade de bananas maduras no dia 30 de maio. Tchau. E vira as costas. $10 mil. $10 mil. Cada grupo vai fazer do jeito que quiser. Uns vão importar, outros vão plantar, outros vão ligar para agronomia, outros vão comprar de não sei aonde. Um vai vir de navio, outro vai vir de barco, outro vai vir de avião. Não importa. Ganha quem tiver mais banana madura no dia tal. Eles vão ter que estudar tantas matérias diferentes, tantos conhecimentos diferentes. Total. Trazer com nota fiscal, fazer direitinho, armazenar, tudo, é tanta coisa diferente. E nesse meio tempo vai ter que se relacionar com as pessoas. Vai ter que mandar um e-mail, vai ter que perguntar, vai ter que fazer pergunta burra, entendeu? Vai ter que ir atrás. Errar, falar besteira, entendeu? Vai perder no dia se não for o que ganhar. Vai lidar com a frustração, sabe? Que eu acho que são, às vezes, modelos que a gente poderia começar a pensar. A gente não tem como reinventar a UFA. A UFA responde a outras coisas. Eu sei disso. Como que dentro da estrutura que a gente tem atual, a gente consegue trazer extensão para que a gente estava falando, para provocar a mudança? Você traz o mercado para dentro. Como é que você começa a resolver problemas reais do mercado através das matérias existentes no curso? Sabe? Que aí acho que a gente pode evoluir mais e diminuir esse gap. Esse gap é muito doloroso para a pessoa que entra e é doloroso para a empresa. Né? Eu sei que eles estão com horário, mas eu queria refletir nesse ponto que você falou. A gente sempre, eu sei que a Ana Paula falou isso muitas vezes já, a gente sempre falou isso para os professores da UF e eu quero reforçar para você e para todos os professores. Eu e a Ana Paula sempre estamos dispostos a vir falar com os alunos em aula, em podcast, qualquer coisa, porque a gente sempre... Nossos pais sempre ensinaram isso pra gente.
vamos retribuir o que a gente recebeu da UFO. Então a gente está disposto para todos os professores da UFO, se quiser falar, quer falar aula de finanças, vamos falar de finanças? Vamos falar de que é técnico de finanças, técnico de contabilidade. Se a gente não sabe, a gente acha alguém para falar. Porque é aquilo, meu cargo eu falo que é PPTO, é pau para toda obra, então a gente fala de tudo. Pessoal, gostaria demais de agradecer a presença de vocês hoje, foi realmente um papo, eu espero... vamos fazer uma segunda parte com os dois? Vocês topam? Opa! Fazer uma segunda parte que a gente vai falar exatamente... Só aceito se a Renata estiver junto. Então combinou. Pessoal, muito obrigado pela presença e participação de vocês no podcast de hoje. Foi muito rápido, mas quando é rápido é porque foi muito bom. Gostaria de agradecer a Ana, o Lucas que estiveram aqui presentes e a todos vocês que estiveram aí presentes durante todo esse episódio. Eu peço para que vocês possam aí deixar seu joinha e se inscrever no canal e por favor enviar para os seus amigos, familiares, se esse podcast te deu insight e foi de alguma forma produtivo e contribuiu para a sua formação ou os seus pensamentos, beleza? Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Agradeço aí a presença de vocês. Muito bom trocar essas ideias. E semana que vem a gente volta com mais um episódio do nosso podcast especial, parceria com Uber Hub. Não perca. Até lá.